जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता Hare Krishna. जय। Vamos finalizar essa primeira parte do módulo 1 com a aula 3 sobre as qualidades do mestre e discípulo. Já falamos nas aulas anteriores sobre a epistemologia, as diferentes maneiras para se adquirir conhecimento. Depois falamos sobre a necessidade de se aceitar o mestre. Agora vamos tratar das qualificações do mestre espiritual. Tem um livro chamado Presentes Inigualáveis, onde nosso mestre Srila Prabhupada, ele diz que o candidato a discípulo deve ter pelo menos a inteligência necessária para discernir quem é o mestre autêntico e o charlatão, enganador. Tem muitos. Dentre as tantas qualificações do mestre espiritual, a mais importante são os seus ensinamentos. Bhagavad Gita 2.54, Arjuna disse: Keshava, qual é a linguagem de alguém firme em sabedoria, fixo em plena concentração? O que fala alguém de mente estável? Por que ele fica ou se vai? Ele só fala de Krishna e assuntos relacionados a ele? Então essa é a resposta, né? Uma pessoa com sabedoria, ela nunca apresenta algo que não se encontra na literatura védica. O Ishopanishad, verso 13, diz: Anyat evahu sambhavat, anyat ahu asambhavat, iti shushruma dhiranam yenastat vichachakire. Está declarado que se obtém um resultado adorando a suprema causa de todas as causas e outro resultado adorando o que não é supremo. Tudo isso é falado pelas autoridades imperturbáveis que deram sobre este assunto uma explicação clara. Então ele nunca se contradiz. O mestre, né, os sadhus ou pessoas santas, ele está sempre se baseado nos shastras, nas escrituras. Ele não cria regras contra os princípios das escrituras reveladas. Ele é capaz de responder sem hesitação qualquer pergunta sobre a vida espiritual, tendo entendido todo o conhecimento védico. Ele nunca diz também: eu sou Deus, eu sou Messias, eu sou infalível. Conhecimento começa com humildade. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gabi Hastini. Esse verso é da Bhagavad Gita, onde Krishna Prabhupada, ele traduz dizendo que o conhecimento começa com humildade. E ele fala que mesmo o grande cientista, o senhor Isaac Newton, ele diz assim: que conhecimento eu tenho? Eu estou apenas colhendo pequenos grãos de areia numa grande praia. O mestre, o sintoma, né, de que ele é humilde e que tem conhecimento verdadeiro, Brahmane Gavi Hastini, é que ele vê todos os seres com visão de igualdade, ele não faz distinção. Brahmane quer dizer uma pessoa erudita, da sua turma ali, os eruditos, mas também quando ele olha os animais, ele vê todos os animais com a mesma compreensão, ele tem um respeito muito profundo com todos os animais e também com as ditas pessoas ignorantes, tá? Ele respeita todos. Então, observar um único ser em todos os seres vivos é sintoma de uma pessoa inteligente, sábia e humilde. Então, ele deve ser um mestre na ciência de Krishna contida na literatura védica. Essa é outra qualificação. Mas, além de ter conhecimento, ele tem de ter também vijnana, ou seja, o seu conhecimento não pode ser apenas teórico, ele tem de ter realização. Outra característica é que ele está fixo na verdade absoluta. Ele está firmemente estabelecido no Brahman, no seu próprio espírito interior. Ele precisa ser 100% consciente de Deus, consciente de Cristo. Ele deve, assim, idealmente ter atingido a plataforma de Uttama Adhikari. Então tem um livro chamado Néctar de Bhakti, o Néctar da Instrução, que diz: deve se associar com esse devoto puro, que é avançado em Bhakti indesviável, e o seu coração está inteiramente isento
da propensão da crítica, da propensão de criticar os outros. E também ele está sempre pronto a servir fielmente esse devoto. Outra característica é que esse mestre puro, ele tem de estar inserido nessa linha de sucessão discipular. Ele não pode ser um mestre autodeclarado. Ele não auto se declara mestre. Ele tem de estar inserido numa linha de mestres fidedignos, autênticos. Ele respeita os mestres antecessores. Por causa disso, ele não se desvia da instrução transmitida há milhões de anos atrás. Então ele precisa ter ouvido o conhecimento védico da fonte correta, da fonte certa. A importância da sucessão discipular é descrita no verso 75 do Bhagavad Gita, tá bom? Para quem quiser pesquisar, capítulo 18. O caráter do mestre precisa estar plenamente, com o controle dos seus 6 sentidos. Ele pratica estritamente aquilo que ele fala, aquilo que ele prega. Antes mesmo de ensinar, ele está mostrando o exemplo. Ele é um acharya, aquele que ensina através do próprio exemplo. Mesmo Krishna diz na Bhagavad Gita que para dar exemplo, ele age, ele atua. Então ele é por natureza muito bondoso, compassivo com seu discípulo. E ele instrui, ensina incansavelmente. Ele tem, por isso, essa capacidade de libertar os outros. Krishna, o seu representante fidedigno, são as únicas pessoas que podem liberar a alma condicionada do cativeiro, da prisão. O mestre, ele conhece a natureza de seus pupilos, de seus discípulos, por isso ele é capaz de guiar o discípulo para agir em consciência superior. Ele pode mudar a natureza materialmente condicionada de uma pessoa assim, e gradualmente ele vai elevando o discípulo para a perfeição. O mestre está sempre glorificando Krishna, essa é a sua atividade fundamental. Ele nunca tenta imitar Deus, mas sempre segue os seus passos. Esse é o significado da palavra Prabhupada. Agora, se o mestre ou guru, ele perde seu senso de discriminação, cai um parafuso da cabeça dele e começa a se ocupar em atividades ilícitas, ele pode ser abandonado. Essa é a recomendação. Entretanto, não é recomendado blasfemar o mestre, ou seja, não podemos criar uma mentalidade de julgamento, porque quando o mestre cai, ele pode ser criticado pelo seu próprio mestre ou mesmo Deus. Ele pode, testar os seus devotos puros, porque Deus, Krishna, ele é muito perito em tirar a vaidade dos seus devotos. Mas nós não podemos criticar, assim como às vezes um pai, ele corrige o filho, mas um pai ou mãe não gostam, que um estranho, corrija seus filhos. É o dever e obrigação do pai criticar o filho e não um estranho. Por isso, no Bhagavad Gita, capítulo 9, texto 30, Krishna, de uma forma muito amorosa, diz: mesmo que o indivíduo comporte-se muito mal, se me ama com exclusividade, deve ser considerado virtuoso por estar corretamente determinado. Porém, isso não é desculpa para cometer atividades ímpias, porque aqui Krishna está se referindo aos erros ou quedas acidentais, devido ao poder da matéria, das ligações materiais. Ninguém deve se aproveitar deste verso, desse texto, para cometer tolices e achar que continua sendo devoto. Se com a prática de Bhakti Yoga ele não melhora seu caráter, então deve-se entender que ele não é um guru ou mestre elevado, porque existem mestres de segunda e terceira classe. Existe o mestre Uttama, de primeira classe, mas tem o mestre de intermediário, Madhyama, de segunda classe, e até mestres canistas, mestres materialistas de terceira classe. Então vamos aproveitar esse gancho para falar das qualidades de um discípulo. O discípulo, ele tem o seu direito e dever também de escolher um mestre, de exigir um mestre fidedigno, um mestre qualificado, mas ele também tem de ter ele tem a obrigação de se qualificar. E a primeira qualificação interessante, que é a frustração. Ele deve despertar para o próprio sofrimento no mundo e ele deve desejar encontrar a solução para o sofrimento. É no mínimo curioso,
curioso, né? Pois a palavra frustração não é vista com bons olhos. Os sinônimos de frustração no dicionário é aquela pessoa depressiva, né? Que sente decepção, está decepcionada, desapontada, desiludida. E Prabhupada, quando ele inicia o movimento Hare Krishna em Nova York, em 65, em plena revolução cultural, social, ele diz que os hippies eram filhos de famílias aristocráticas, mas estavam deprimidos, né, ou frustrados com a vida material. E esse desalento, desânimo com a vida material é o primeiro passo, porque enquanto a pessoa imaginar que pode ser feliz na sociedade materialista, ela nunca se volta para questões do conhecimento espiritual através do mestre. É curioso isso, né? E também deve-se ter fé firme na Suprema Personalidade de Deus. O suspender o desacreditar é importante. Ele deve ter fé no Guru e em Krishna. Deve ser submisso, deve ser plenamente obediente e disciplinado. Isso é chamado Brahmachari, né? Brahmachari Gurukule. Brahmachari quer dizer aquele que vive dedicado às questões espirituais. Isso na tradição ancestral. Brahmachari era o estudante que ia para a escola, para o Gurukule, Gurukula, né? Ele ia para a escola do mestre e ali ele, em retribuição aos ensinamentos transmitidos do mestre, ele servia o mestre. Não existia tal coisa como desrespeito ao professor. E então o discípulo ele era humilde, ele recebia o conhecimento com humildade, né? Um humor servil. E quando o discípulo se aproxima do mestre, ele deve ser sempre com uma oferenda nas mãos. Ele deve estar ansioso para satisfazer o guru. Essa é a recomendação. Deve considerar a ordem do mestre como um dever. Sabe aquela coisa, né? A ordem dada é dever cumprido. Agora, não é só necessário ouvir com respeito o mestre espiritual, mas também deve-se obter dele um entendimento claro, com submissão, serviço, indagações. É como nas boas universidades, né? O aluno estuda e depois indaga com respeito dos professores. E assim, com o orientador, né, vai haver essa relação amistosa de reciprocidade, onde o mestre espiritual autêntico é por natureza muito bondoso para com o discípulo. Quando o aluno é submisso e está sempre disposto a ter algum compromisso com a missão do mestre, a troca de conhecimento e pergunta torna-se perfeita. Então nós podemos terminar falando da tradução de uma linda canção de um discípulo ideal chamado Narottama Das Thakur. Esse discípulo homenageia o mestre dizendo, né, numa canção, Siguru Charana Padma, Kevala Bhakti Sadhima. Os pés do mestre espiritual, né, são o caminho de Bhakti Yoga pura. Eu me prostro diante desses pés de lótus com grande cuidado e atenção. Os pés do mestre são comparados ao lótus porque o lótus nasce num lugar sujo, né, num pântano, mas as pétalas do lótus não tocam a água suja. Da mesma forma, os pés do mestre caminham nesse mundo, mas ele não é afetado pelo mundo. Por isso, e os pés é que nos levam, né, a diferentes locais. Por isso, o discípulo está sempre seguindo, né, as pegadas, o caminho do mestre. Aí o discípulo ora, minha querida mente, é pela graça do mestre espiritual que passamos por essa existência material e alcançamos Krishna. Por favor, né, me abrigue aos pés do mestre. Depois ele fala, Guru Mukha Padma Vakya, Chitete Kariya Aikya. O discípulo deve receber os ensinamentos, né, do mestre, da boca do mestre, mas com o seu coração. Pela bênção do mestre, os desejos de perfeição espiritual são realizados, porque ele abre, né, os olhos obscurecidos e enche o coração com esse conhecimento transcendental. O mestre é amigo dos pobres. Eu acho muito lindo essa frase da canção, né, que o mestre é amigo dos pobres e é o amo dos seus discípulos devotados. Agora, temos um contraponto para a reflexão. Também é compulsório servir os outros discípulos do próprio mestre. Então, nós temos de servir nossos irmãos espirituais e essa é uma prática fundamental e essencial, muito boa, né? Servir o mestre também significa ser servo dos discípulos do mestre. Tem uma carta de Srila Prabhupada, no ano de 1969, que ele diz que quando você deseja servir o rei, você também precisa servir seu ministro, secretário e todos que o servem. Servir seus servos podem satisfazê-los mais do que servir, às vezes, o próprio rei.
pessoalmente. O mestre não está sozinho, né? Ele está sempre com seu séquito, né? E nós não somos impersonalistas, diz Prabhupada. Cuidamos de todas as partes do corpo, assim como cuidamos do chapéu, do sapato. Então, tudo é importante para a manutenção do corpo. Então, Prabhupada fala que eu espero que vocês entendam isso corretamente, né? Servir a mim, servir ao Guru, significa servir aos discípulos do Guru também. E também tem um outro contraponto que eu coloco aqui para nossa reflexão. Aceitar o mestre é compulsório para validar o serviço devocional, a Bhakti Yoga, porque dentro desta realidade, a prática de Bhakti não é diferente do encontro com Krishna. Aprende isso mediante submissão, indagação minuciosa e serviço. Os conhecedores, né, os mestres, ensinarão conhecimento a ti, pois viram a verdade. Esse verso é recorrentemente citado, né, nessa passagem desse módulo. Agora também podemos perguntar se é possível a liberação sem a figura de um mestre ou pontífice. A palavra pontífice significa em latim, né, o supremo construtor de pontes. Na Roma antiga, né, se designava o sacerdote supremo do colégio dos sacerdotes. Pontífice era a mais alta dignidade na religião romana. Agora a gente pode indagar, né? Será que eu posso construir a minha própria ponte para chegar a Deus? Eu não preciso de um pontífice? E em nosso texto Chaitanya Charitamrita, uma literatura pós-graduado, a Bhagavad Gita e mesmo o Bhagavata Purana, ali se diz no capítulo 15, texto 108, não é necessário passar por iniciação de um mestre ou executar as atividades exigidas antes da iniciação. Basta vibrar o nome de Deus com os lábios. Assim mesmo, um homem de classe mais inferior, uma pessoa sem educação, pode ser liberada. Então essa citação mostra a realidade do poder isolado do nome de Deus, acessível a todos dentro de sua própria realidade, no quadro social que chamamos de Varnashrama. Ou seja, essa cultura tem um tom inclusivista natural. E Prabhupada, nosso mestre, ele desconstrói os muros, né, do sistema de casta da Índia, citando o Ramachandra Chandrika, que diz, né, ó melhor dos professores, né, brahmanas, mesmo sem iniciação, purificação preliminar ou aceitação da ordem de vida monástica, pode-se atingir a perfeição na Bhakti Yoga simplesmente cantando o santo nome do Senhor. Esse é o poder do nome de Deus. Canto sem ofensas do nome de Deus não depende de aceitar o mestre. Se alguém canta o nome de Deus, pelo menos uma vez sem cometer ofensa, ela obtém todo sucesso. Então, esse é um contraponto importante, porque mostra que a figura do mestre autêntico desconstrói sua própria imagem absolutista. Ele considera além de si a importância das práticas espirituais isoladas, como o cantar de mantras, o estudo das escrituras, shastras, e também o respeito aos sábios, né, aos devotos. Também podemos contrapor a relação do guru e discípulo. Só vai ser efetiva e duradoura se tiver um equilíbrio, né, ou compatibilidade. Nunca é recomendado, né, o guru procurar discípulo. Esse é o primeiro ponto. E é responsabilidade do candidato a discípulo procurar o mestre. No passado védico, o discípulo ia procurar o mestre nas florestas e eremitérios, e hoje isso está muito mais fácil, né, através das mídias sociais, onde os mestres transmitem suas realizações. Srila Prabhupada diz que o candidato a discípulo deve ter pelo menos a inteligência necessária para discernir quem é o guru fidedigno. Nós podemos acrescentar que o discípulo, o candidato, tem o desafio de encontrar o mestre que combina com ele, porque nem todo mestre é necessariamente perfeito para todos. O meu mestre, Dayananda Das Goswami, Charyadeva, sempre fala sobre si mesmo, né? Lembrando que em Los Angeles, um devoto chamou ele para falar sobre como ele era aspirante a discípulo de um guru que não aceitava que ele estudasse, que ele continuasse a sua faculdade. Ele tinha uma inclinação intelectual e o mestre dizia para ele que faculdade era matador de alma. De fato, né, as faculdades podem ser matadores de almas, mas mesmo assim Prabhupada, ele teve, né,
né, ensino superior e usou isso, né, para falar sobre o conhecimento de Krishna. E ele pediu, né, que o meu mestre, né, Dayananda Das Goswami, continuasse na faculdade. Essa foi a primeira instrução que ele deu para o meu mestre. O discípulo deve conhecer bem o caráter, né, o perfil do mestre, e o mestre tem que conhecer o discípulo para respeitar sua natureza vocacional e ocupá-lo em Bhakti Yoga, não por necessidade ou conveniência, mas sim para o bem-estar e felicidade do seu discípulo no seu desenvolvimento espiritual e material. Muito obrigado. Assim terminamos essa primeira sessão do primeiro módulo do nosso curso de Bhakti Yoga. Hare Krishna.